Olá, sou Marco Túlio Costa, escritor, e nesta série que estou produzindo, falo a respeito do processo criativo de cada uma de minhas obras. Hoje vamos falar sobre este livro, A Aurora Chegou na Hora. A Aurora Chegou na Hora foi publicado pela Editora Record do Rio de Janeiro em 1993. Foi a obra vencedora na categoria Infanto-Juvenil do 23º Prêmio Brasília de Literatura, que é promovido pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal, juntamente com a Fundação Cultural do Distrito Federal. Em relação à minha obra, já publicada até 91, a novidade de A Aurora Chegou na Hora é que se trata de um livro em versos. É um cordel, né, uma narrativa em versos que conta a saga, a luta de uma floresta que vê a aproximação da cidade e, temendo por seu futuro, ela envia mensagens à civilização, tentando estabelecer ali um contato para conseguir evitar o desastre que ela percebe. A temática do meio ambiente não é novidade na minha obra. Em 81, portanto 10 anos antes de ganhar o Prêmio Brasília de Literatura com A Aurora Chegou na Hora, eu havia publicado O Mágico Desinventor, que já era um livro com forte mensagem com relação ao meio ambiente. O primeiro poema fala da antena da floresta. É um alto jequitibá, né, que sabe tudo e as notícias chegam a ele através de seu amigo o vento. Os poemas que se seguem, eles vão contando as tentativas da floresta de negociar com a cidade para que ela cresça em outra direção. A primeira tentativa da floresta foi assustar a cidade, mostrar à cidade que o desequilíbrio levaria a problemas dentro dela mesma. Inundação, né? Esses desastres naturais que a gente tem assistido com bastante frequência nas nossas cidades, né? Mas isso não dá certo. Posteriormente ela manda lá um mensageiro. Existe um capítulo chamado Tuyuyu Speak English, que é uma brincadeira em que o tuiuiu, que é uma ave típica do Pantanal, chega à cidade, mas não entende nada porque está tudo em inglês. Enquanto tenta afastar a cidade, depois de mandar a tempestade e não deu certo, pensam em pedir um remédio para aquela situação para um pajé. Mas quando o vento, o mensageiro da floresta, chega até a taba e percebe o que tinha acontecido, ele traz a notícia. É uma parte que fala sobre a questão grave, né, do tratamento que estamos dando às nações indígenas no nosso país. Veja bem como foi retratado isso. E o vento num pé de vento correu pela selva adentro, mas na taba triste progresso. A Índia fazia sucesso com fogueira de micro-ondas e tinha se formado num curso para congelado. E mais à frente. E o vento saiu de fininho, percebe o fato caótico, perdeu o pajé a magia, em vez de casca de planta, receitava antibiótico. O livro, como um todo, ele ridiculariza essa arrogância humana em relação à natureza. Aqui representadas pelas suas autoridades, o guarda de trânsito, o político,
até mesmo aquela ciência voltada apenas para a exploração dos recursos para geração de mais e mais dinheiro, até que chegamos a um ponto em que é uma criança que sobe naquela árvore e começa a fazer o discurso dela de como aquilo seria importante para a comunidade dele. É um pivete, um menino de uma comunidade. Ele começa a elogiar: olha, isso aqui seria suficiente para solucionar a questão da fome, a questão da violência e tudo mais. Mas há um capítulo em que nasce no asfalto um girassol. Este capítulo é uma intertextualidade com o poema A Flor e a Náusea, do Drummond. Mas o poema dele, a flor que não tem uma forma definida, ela simboliza a vontade imensa de liberdade do homem, que está subjugado pela modernidade, por uma sociedade consumista. Enquanto na minha obra infanto-juvenil, o girassol foi escolhido de propósito, porque ele direciona, ele leva o olhar da humanidade para a necessidade de uma visão voltada ao meio ambiente. Né? O girassol leva a consciência para uma nova luz. Vamos ler então alguns trechos para ver o embate entre a flor, o girassol do asfalto, com cada um dos representantes da humanidade que chegam para ver aquela flor que parou o trânsito como imagem, né, de parar a civilização. Manhã intransitável. A notícia de pijama tira o povo da cama. Foi um baita alarido. O que tinha acontecido? Outra obra faraônica do prefeito incompetente? Ou decoração eletrônica para o nosso carnaval? Se é medida econômica, a gente vai se dar mal. Chegou o guarda de trânsito e seu apito irritado. Jesus, mal começa o dia, já está tudo engarrafado. Eu não posso fazer nada, podem me chamar de anta, se pedir os documentos para essa incrível planta. Aí chega o prefeito, né? Onde é que está a imprensa e o chefe do protocolo? Me arranjem uma criança para eu carregar no colo. As coisas não mudaram muito desde 91, afinal de contas. E vou dizer uma coisa, espero que alguém me escute. Eu não me surpreendo se for coisa da CUT. E aí ele não resolve coisíssima nenhuma, né? Na verdade, ele dá lá uma desculpa. É preciso antes, senhores, fazer projeto de lei, tratar com minha bancada uma esperta macacada na Câmara de Vereadores. E lá vem o delegado, né? Chamado pelo prefeito. A lei estava de folga, jogava xadrez com o ladrão. Recebe o urgente recado, ir correndo com a viatura, atender a um chamado. É ordem da prefeitura. Mas ele chega lá e não tem jeito, né? Como é que ele vai colocar algemas na planta se ela não tem braço? E lá pelos fim ele diz: o delegado coça a cachola. Eu vou dar tratos à bola, mas uma coisa eu digo, isso é obra de artista. E se eu encontro uma pista, vai pra cadeia comigo. Aí vem lá também um cientista a mando do presidente para saber que diabo de planta é aquela que estava parando tudo. Este é meu ponto de vista. A planta caiu do céu, revela o cientista.
Se brasileiro não fosse, ganhava o prêmio Nobel. E ele vai lá analisando a planta, cada vez mais espantado. Vejam que coisa estranha, já nasce uma castanha perto de um abacaxi. E que vejo no outro galho, manga, amora e caqui, naquele ramo até alho. Esta árvore faz gracinha, dando salsa e cebolinha. E antes que me esqueça, pois me deu um nó na cabeça, coloquem aqui uma placa. Cuidado, vai cair uma jaca. A terceira parte, na verdade, é a natureza crescendo, 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 e ela consegue formar, através da densa folhagem, da densa floresta, cordões que lhe dão voz, e ela fala com a humanidade, né, chamando a atenção da humanidade. A aurora chegou na hora, fala desse limite que nós podemos chegar antes que tudo se perca, antes que ultrapassemos aquele ponto sem volta. É um livro de esperança, né, que mostra o caminho de respeito, de restauração das florestas, cuidado contra a degradação do solo e tantas outras coisas, até que nós possamos ter a civilização com a preservação, que é possível e temos muitos exemplos. Por isso, o livro é um livro de esperança e diz que a aurora, quer dizer, o nascer desse novo dia, chegou na hora. Se você gostou de mais esse nosso bate-papo, inscreva-se no canal e até a próxima.